Olá, a paz de nosso Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero falar sobre um texto que está em Mateus 24. Mateus 24, esse texto é um texto profético. É um texto que se refere à vinda de Jesus Cristo. Eu quero ler o versículo 32, 33 e 34. Ele nos diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A pergunta que agora venho a fazer: quem é essa geração? Qual é essa geração que Jesus Cristo trata como a figueira? Quem é essa geração que ele trata como a figueira? E ele fala que quando essa figueira florescer, não vai passar essa geração. E ele fala que quando essa figueira estiver florescendo, ele já está às portas. Ele já está para manifestar em nosso meio. Quero ler o início, o primeiro versículo de Mateus 24. Por quê? Para a gente entender qual foi a pergunta que os apóstolos fez a Jesus Cristo. E a pergunta foi: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, aqui eles iam saindo ali do templo em Jerusalém. Na época de Jesus Cristo, aquele templo, o templo erguido por Salomão, estava em pé naquele período, o segundo templo. E ali, então o Senhor Jesus, ele falou que aquele templo ia cair. E realmente assim se fez. O templo caiu, foi destruído. Hoje, a gente olhamos para Israel, não vemos mais o templo, mas sim uma mesquita no local do templo. A mesquita de cúpula dourada. Então, ali não existe mais o templo, cumpriu-se essa palavra. E, nesse mesmo sentido, os apóstolos perguntaram para Jesus: quando irá acontecer todas essas coisas? Então o Senhor Jesus foi narrando fatos que deveriam acontecer, para que ocorresse os sinais do fim e a volta dele. Ele foi narrando todos os eventos que vão acontecer até a chegada dele. E ele narrou que a nação estaria florescendo, brotando novamente. Olha, o texto começa nos falando sobre o templo caindo. Para o templo cair, deveria haver uma guerra naquele local. Porque ninguém derruba sua própria casa. Ninguém vai derrubar a sua própria casa. Quem vai derrubar a sua casa é o adversário. Então, quem derrubaria o templo de Jerusalém? O templo dos judeus, o adversário. Então, aqui Jesus já nos deixou uma direção, que Israel seria invadida e ali o templo seria destruído. Depois ele falou no versículo 32 que a figueira vai brotar novamente. Então, quem é a nação? A nação é Israel, a mesma nação que foi derribada quando o templo caiu. E agora essa nação vai voltar, vai brotar novamente, vai voltar à sua terra. Para que a gente possamos entender um pouquinho melhor essa passagem, eu quero ler em Ezequiel 37, versículo 11, ele nos diz assim: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós
mesmo estamos cortados. Ah lá, eles foram cortados. Ali, quando o templo caiu, o que aconteceu? Eles foram cortados da terra. Seus ossos caíram. Essa é toda a casa de Israel. Caiu. Aí o Senhor fala assim: portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, e vos fizer subir da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, o que o Senhor nos disse? Que o povo seria cortado. Versículo 11, ele falou que o povo seria cortado, que o povo estaria longe da sua terra, ele estaria em sepulturas, longe da terra. Quando, ali na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu quase foi exterminado. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando ali chegou os exércitos amigos que vieram para libertar aqueles que estavam presos nos campos de concentrações na Alemanha, muitos judeus estavam em verdadeiras fossas, verdadeiros buracos, para serem soterrados vivos. Dali saíram. Como disse a palavra do Senhor aqui, Ele vai retirar este povo da sua sepultura. Eles estavam condenados a morrer naquele lugar. Saíram dali. E o Senhor fala que vai levar eles de novo para a sua terra, para o seu local. Lembra que o versículo 11 falou que eles foram cortados. Lembra que Mateus 24, os primeiros versículos, fala que Israel seria invadida e o templo será destruído. Então, nesse período, o povo foi cortado. E hoje, meu amado amigo, nós podemos olhar para Israel. Então, nós vemos uma nação que está lá em Israel, uma nação forte, uma nação restaurada. A nação dos judeus está de novo na terra. Depois de quase 2000 anos que eles foram cortados da terra. E a palavra do Senhor nos diz que não passa essa geração sem que ele volte. Quando nós ver que essa geração floresce, que a geração está pronta, sabeis que ele está à porta. É a palavra do Senhor nos dizendo, é a palavra do próprio Senhor Jesus nos dizendo este grande fato que está para acontecer. Sei que algumas coisas estão acontecendo lá em Israel. E tudo que está acontecendo hoje lá é profético. Essa semana que passou, novamente o Hamas atacou Israel com muitos mísseis. Eu pergunto para vocês, quem está armando o Hamas? Quem está trazendo essas armas para o Hamas? O Hamas está num lugar pobre, está na Palestina, lugar onde falta água, falta luz, falta energia elétrica. Eles têm energia elétrica, parece que 2 horas no dia. A água também vem aos poucos, todos os dias. Como que um local tão pobre como esse pode haver tantos mísseis? Alguém está armando. Alguém está colocando armas na mão deste povo. Eu quero dizer para vocês que o meu próximo vídeo eu vou falar sobre essas armas que chegam ali no Hamas. Essas armas que estão chegando ali, quem está armando? E vou mostrar para vocês, biblicamente, que as pessoas que estão colocando armas na mão desse grupo terrorista, está descrito na palavra de Deus, que este povo se levantaria contra o povo judeu nos últimos dias. Se levantaria contra o povo que está na terra prometida. O povo que o Senhor reuniu, que estava espalhado sobre a terra. Voltaria para a sua terra, mas haverá um povo que se levantará contra eles. Isto
deve acontecer no tempo do fim. É a palavra do Senhor que nos ensina este ensinamento. Então hoje eu li para vocês a nação restaurada. Quando nós vermos que a nação está restaurada, é hora de a gente começarmos a pensar: Jesus está voltando. Jesus está às portas. Esse é um vídeo que eu estou colocando. Eu já falei em outros vídeos sobre esta nação, mas Deus me faz falar novamente. Por quê? Porque é importante. É importante que nós tenhamos uma direção com Deus. Cada dia que passa, está ficando mais perto, mais próximo a vinda de Jesus Cristo. Pode perceber, pode olhar para o lado direito e o lado esquerdo das nossas vidas. Nós vemos sinais da vinda de Jesus Cristo. Nós vemos o amor de muitos se esfriando. Nós vemos pessoas se esfriando. Pessoas deixando de acreditar em Deus. Pessoas deixando de acreditar em Jesus Cristo. Quero aqui lembrar de um versículo que está em João 4. João 4, eu vou abrir a Bíblia aqui em João 4. João 4, versículo 14, nos faz pensar. Aqui Jesus nos diz o seguinte, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a eternidade. Meu amigo, olha o que esse versículo nos diz. Se nós bebermos da água que Jesus nos der, nós nos tornaremos fonte de água viva e nós saltaremos para a eternidade. Você se tornar uma fonte de água viva significa que você vai se tornar um abençoador. Você vai se tornar alguém que abençoa a tua casa, a tua família, as pessoas que estão perto a você. E além de você abençoar eles, você vai saltar para a eternidade. Se Jesus está vindo buscar a sua igreja, nós estamos chegando no tempo que nós vamos saltar para a eternidade. Beba da água que Jesus está dando. Essa é a palavra que eu deixo no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.